Hora informativa. Deputados dos Açores divididos sobre perda de direitos, liberdades e garantias de cidadãos. Trabalhadores do comércio da Ilha Terceira manifestaram-se pela segunda vez em 3 meses. Abate de bovinos nos Açores atinge novamente recorde em 2022, com aumento de 5,6%. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. O Parlamento dos Açores quer transferir para o Governo Regional as competências do representante da República em caso de estado de sítio ou de emergência, mas os deputados têm dúvidas sobre a perda de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. O assunto esteve ontem em discussão numa reunião da Comissão Eventual de Aprofundamento da Autonomia em Ponta Delgada, que tem como objetivo aumentar as competências dos órgãos de governo próprio da região em diferentes matérias. O deputado socialista Francisco Coelho, que preside a Comissão de Aprofundamento da Autonomia, lembrou, por exemplo, que o representante da República, que é um vigário do Presidente da República, não tem nenhumas competências administrativas, a não ser o seu próprio gabinete e do seu pessoal, e, na sua opinião, não se percebe porque o representante da República mantém competências que não consegue exercer. Essas competências devem ser transferidas para os órgãos do governo próprio da região numa futura revisão constitucional, segundo o deputado. Pensamos que há velhas questões em que nós fomos temporariamente derrotados, digamos assim, ou que não tivemos vencimento, mas que devem ser retomadas, porque penso que o tempo também é um bom aliado da autonomia no sentido de provar a sua valia e as suas virtudes. Pode-se em qualquer momento abrir um processo extraordinário de revisão constitucional e é nisso que acreditamos. Nós sabemos que a Madeira também tem trabalhado nesta questão e estamos abertos, quando tivermos uma posição consensualizada, em falar com a Madeira e procurar pontos de contacto. Se for possível, ótimo, se não for, paciência. Mas se for, obviamente reforça a posição consensual das autonomias. Ora, sobre esta matéria, António Lima, do Bloco de Esquerda, advertiu, referindo que há um poder regulamentar excepcional que concede, sobre proposta da Autoridade de Saúde Regional, a aprovação pelo Governo de medidas que podem levar à privatização da liberdade e à separação de pessoas, e essas matérias levantam dúvidas sobre a sua constitucionalidade. Também o líder parlamentar do PSD, João Bruto da Costa, duvida que a região possa, pela via administrativa, colocar em causa direitos, liberdades e garantias dos cidadãos que possam mesmo vir a colidir com a posição dos próprios tribunais. Também a Assembleia Legislativa da Madeira manifestou ontem, com a aprovação de um parecer, preocupação por nenhum dos projetos de revisão da Constituição da República contemplar a criação de um sistema fiscal próprio para as regiões autónomas. A Comissão Permanente de Política Geral da Assembleia Legislativa da Madeira defende no texto que é imprescindível o reforço da primazia do regime político-administrativo das regiões autónomas, quer da Madeira, quer dos Açores, com o objetivo de potenciar o desenvolvimento económico-social e a promoção e defesa dos interesses regionais. O parecer propõe ainda a extinção do cargo de representante da República, sendo os seus poderes transferidos para o Presidente da República, que, para além de assinar e mandar publicar os decretos legislativos regionais e os decretos regulamentares regionais, é que nomeia o Presidente do Governo Regional e nomeia e exonera os membros do Governo Regional por proposta do Presidente do Executivo Regional. O administrador da NAF, a Navegação Aérea de Portugal, Pedro Ângelo, afirmou que a anomalia registada nas antenas ILS, o sistema de pouso por instrumento no aeroporto de Santa Maria, em agosto passado, não se deveu à falta de manutenção. O administrador revelou que o grau de realização da matriz de manutenção preventiva no ano de 2022 cifrou-se em 97,8%. Eu sou administrador desde 2020 na empresa, tenho o pelour da região do Atlântico desde essa data e tenho a certeza, se falar com os trabalhadores da NAV Portugal, que certamente dir-lhe-ão o empenho que eu tenho com a NAV em Santa Maria.
Portanto, no dia 2 de agosto, constatou-se que havia uma anomalia técnica nas antenas de emissão do equipamento, o que obrigou a um trabalho demorado de recuperação de alguns componentes e, inclusive, a substituição de outros. Foi necessário proceder à coordenação para a realização do voo extraordinário de verificação e calibração do equipamento, os denominados flight checks. Esses voos ocorreram a 12 de agosto, data em que o ILS voltou à operação normal, com nota-me emitido para o efeito. Dar nota que, em resultado da inoperacionalidade deste equipamento, o impacto nas operações, portanto, no período entre 2 e 12 de agosto, resume-se a 2 cancelamentos de voos da SATA Air Açores e a 1 voo da Azores Airlines. O administrador da ANAF falava numa audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação da Assembleia da República, na sequência de um requerimento do PSD. Na sua intervenção, Pedro Ângelo admitiu que a necessidade de substituição das antenas de ILS em Santa Maria foi identificada em 2018, mas só serão substituídas totalmente em 2024 e 2025. Dar nota que, de facto, em 2022 o sistema esteve inoperativo 256 horas e funcionou com degradação em 1138 horas. Importa ainda dar nota que o grau de realização da matriz de manutenção preventiva, porque poderia haver aqui a dúvida se estava a ser realizada ou não, no ano de 2022 cifrou-se em 97,8%. Temos previsto no nosso programa, no nosso plano de negócios e no respectivo programa de grandes investimentos de 23-27, a substituição integral do equipamento e, portanto, está previsto um investimento no valor de 1,5 milhão de euros a ter lugar nos anos de 24 e 25. A nave está ainda disponível para assumir a navegação nos 4 aeródromos geridos pelo Governo Regional, nomeadamente Graciosa, São Jorge, Corvo e Pico. Dar nota ainda que estamos obviamente disponíveis e já tivemos conversas com membros do Governo Regional, nomeadamente o Dr. Pedro Faria, sobre a possibilidade de facto de assumirmos a prestação do serviço nos aeródromos que hoje em dia são geridos pela região. Portanto, estamos disponíveis para, numa discussão com o Governo Regional dos Açores, assumir a prestação do serviço de navegação aérea em aeródromos que neste momento estão sob a responsabilidade do Governo Regional e que basicamente não têm controladores de tráfego aéreo, o que têm são os designados AITAs. Estamos disponíveis, estamos aliás em conversações sobre isso, porque uma das coisas que nós pretendemos fazer, e quero também dar aqui essa novidade, é provavelmente caminhar para as torres digitais e a primeira infraestrutura que identificámos como a possibilidade de ser a pioneira a ter uma torre digital é precisamente em Santa Maria. Ora, no âmbito da audição, o deputado do PSD, Paulo Muniz, acusou a NAV de desleixo face a Santa Maria, lembrando que em 2014 houve um investimento na substituição de antenas do aeroporto da Ilha de São Miguel e em maio de 2021 no aeroporto Sá Carneiro, no Porto. Nós vemos aqui que a antena, ou as antenas, como disse, apresentaram uma avaria em agosto, mas o que deveria ter sido numa manutenção preventiva e condicionada, isto é, com base na inspeção da condição, é que elas tivessem ocorrido essa substituição muito antes. Como, aliás, aconteceu em Ponta Delgada. Como, aliás, aconteceu no aeroporto de Sá Carneiro em maio de 2021. Portanto, o que há aqui é um desrespeito, um desleixo face ao aeroporto de Santa Maria. Porque aquilo que foi em 2014 a substituição das antenas em Ponta Delgada é óbvio que deveria também logo de seguida ter sido feita em Santa Maria. Já o deputado Francisco César, do Partido Socialista, considerou que o problema da Ilha de Santa Maria não tem a ver com antenas de ILS, tem a ver com o facto de a ANA ter fechado o aeroporto entre as 21 e as 6 horas. Tive o cuidado de reunir com a Sra. Presidente de Câmara e perguntar-lhe quais eram as suas maiores preocupações. E na reunião, aquilo que me foi dito foi: a nossa maior preocupação não é a nave. Aliás, o problema que existiu com o ILS está resolvido. A visita que vai fazer, que vai realizar daqui a umas horas ao centro de controle da nave, não se justifica porque o problema com o ILS está resolvido. O problema que temos sim é com a empresa ANA, com a Vinci. Portanto, quando se trata de uma empresa pública que serve um arquipélago e serve a região, o Sr. Deputado Paulo Muniz está muito preocupado, muito indignado com um problema de operacionalidade que penalizou 3 aeronaves. Por seu lado, Filipe Melo do Chega defendeu que houve falhas de manutenção e criticou a demora de 10 dias
na resolução do problema. Houve falhas de manutenção, é certo e sabido. É evidente que nos dias 2 a 12 de agosto que não estava previsto haver essas falhas. Agora, naturalmente que se há falhas tem que se atuar rapidamente. E o atuar rapidamente no setor da aviação não pode ser com um gap temporal de 10 ou 15 dias. Tem que ser no imediato. Também Bruno Dias, do PCP, considerou que a anomalia do equipamento ILS em Santa Maria é apenas a ponta do iceberg, criticando a falta de investimento em infraestruturas e o estrangulamento na abertura de concursos para a carreira de técnicos de telecomunicações aeronáuticas. Ficou claro que, mais uma vez, isto não é caso único na nave, é uma situação que eu diria que é nacional. Quando as situações estão no limite e quando o momento é crítico, então aí já não há falta de disponibilidade financeira. Ou seja, quando já não se pode adiar mais, então venha o flight check e já não falta... O problema é que nós, nestes setores, não é só na aviação civil, nós, desculpem a expressão popular, poupamos na farinha para gastar no farelo. E depois, quando é preciso gastar farelo para salvar vidas, então gasta-se. A estas intervenções, o administrador da nave respondeu assegurando que a reparação da anomalia ocorreu no menor tempo possível e frisou que, apesar dos equipamentos ILS serem os mais fiáveis para aproximações e aterragens, é possível fazer operações sem ILS, como acontece, por exemplo, no aeroporto da Madeira. Os trabalhadores de comércio e escritórios da Ilha Terceira manifestaram-se ontem no centro da cidade de Angra do Heroísmo, pela segunda vez em menos de 3 meses, reivindicando um contrato coletivo de trabalho digno, com melhores horários e também salários. O coordenador do sindicato, Vítor Silva, acusou a Câmara do Comércio de ter negociado um contrato com um sindicato sem representatividade e sem legitimidade no setor do comércio e escritórios. O sindicalista alegou que a proposta está ainda muito longe do que os trabalhadores reivindicam. Vítor Silva acusou ainda os patrões de terem chamado os trabalhadores um por um para que não fossem à manifestação. Neste caso, nós temos um setor onde temos centenas de sócios e vamos defender esses sócios como vamos defender todos os outros trabalhadores que, entretanto, se venham a sindicalizar. Quero também deixar aqui uma mensagem para todas as chefias que ontem chamaram estes trabalhadores, um por um, para pedirem que não viessem a esta manifestação. A resposta está aqui, é que perante essa ameaça os trabalhadores não tiveram medo e vieram aqui e estão a dar a cara. Vamos pôr um trabalhador que trabalha 8 horas, vamos supor que é na semana da adaptabilidade, mais 4 horas do regime de adaptabilidade dá 12 horas. O almoço pode ser 2 horas, mais 2 horas dá 14 horas, mais as 2 horas de trabalho suplementar que o trabalhador é obrigado a fazer, dá 16 horas por dia, 50 horas por semana. Ora, por seu lado, o presidente da Câmara de Comércio de Angra, Marcos Couto, manifestou-se surpreendido com a manifestação, alegando que já existe um contrato coletivo de trabalho assinado, pautado por uma grande seriedade e com cedências de ambas as partes. Marcos Couto disse que o Sinta-7 nunca esteve interessado em negociar rigorosamente nada com as câmaras de comércio, preferindo entrar numa vertente radical. Marcos Couto salientou que o grande problema destes trabalhadores, e provavelmente até do dirigente sindical, é que não conhece nem a lei nem o contrato que foi assinado, o que tem levado a este tipo de situações. Recorde-se que ontem o sindicalista Vítor Silva revelou que o primeiro dia da greve dos trabalhadores da COFACO às horas extraordinárias na unidade fabril de Rabo de Peixe esteve acima dos 70%. O que demonstra a força, a vontade e a determinação destas trabalhadoras em lutar pela sua progressão na categoria profissional. Eu relembro que não é uma questão de aumentos de salários apenas, é mais do que isso, é uma questão de dignidade profissional. Aquilo que estas trabalhadoras estão a reivindicar é que possam haver dentro desta categoria profissional 3 níveis e que elas ao longo da vida possam progredir nesta categoria profissional. As operárias da unidade de transformação da COFAC da Vila de Rabo de Peixe em São Miguel estão desde segunda-feira em greve às horas extraordinárias, 2 dias por semana, em luta pela progressão nas carreiras. As trabalhadoras vão estar em greve às horas extraordinárias até 28 de abril, às segundas e sextas-feiras. Em 2022 voltou-se a atingir um novo recorde no abate regional,
num total de 84.541 bovinos, o maior abate de sempre verificado nos Açores, o que representa um aumento de 5,6% relativamente a 2021, ano em que o abate de 80 mil animais também tinha sido o número recorde. Os números foram divulgados pelo secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural durante uma visita ao matador da Ilha Terceira. 2022 foi um ano de recorde relativamente ao abate local de bovinos. Passamos de 80 mil para 84 mil, ou seja, de 21 para 22. Abateu-se bovinos como nunca na região. Houve um aumento de 5,6%. Isso significa que há mais valias, há vantagens ao nível do emprego local, ao nível do rendimento dos produtores, ao nível do rendimento da região autónoma dos Açores. Relativamente ao consumo local, António Ventura aponta que o aumento do turismo registado na região tem contribuído para o aumento registado no abate. O secretário regional reconheceu a relevância do trabalho levado a cabo pelo Centro de Estratégia para a Carne dos Açores na promoção da carne e referiu ainda que se iniciou o ano passado a certificação para o bem-estar animal dos matadores da Ilha Terceira e de São Miguel, sendo intenção do Executivo avançar este ano para a certificação de mais 5 matadores dos Açores. António Ventura aproveitou a ocasião para apelar à iniciativa privada, ao investimento nas áreas de transformação e da maturação da carne, considerando ser este um novo potencial. No caso em concreto, nós esperemos que possam existir candidaturas de privados para esta área da transformação e maturação da carne. Apoios que vão de 50% a 75% de acordo com a dimensão das empresas que se candidatam. Ou são pequenas e médias empresas ou são grandes empresas, consoante o tamanho, consoante também o apoio comunitário. Produzir um quilo de carne nos Açores, ou 1 litro de leite, ou 1 quilo de hortaliças, é sempre um esforço em mão de obra, um esforço em trabalho, um esforço em investimento em matéria-prima, que aumentou, como sabe, que resultou deste conflito da invasão da Rússia na Ucrânia. E, portanto, esse esforço tem que ser compensado. É compensado através da qualidade e da excelência intrínseca do. António Ventura recordou por último que estão abertas as candidaturas até 28 de fevereiro da medida no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, que tem um montante global de 8,5 milhões de euros. O secretário regional da Saúde e Desporto manifestou ontem satisfação pelo início das obras no Centro de Saúde do Corvo. Em conjunto com a Secretaria Regional das Infraestruturas, com a tutela das obras públicas, Clélio Menezes salientou que foi feito o projeto, lançado o procedimento e já iniciadas as obras, que têm um custo de cerca de €500 mil. O governante referiu também que, enquanto decorrerem as obras, estão asseguradas as condições para a prestação dos cuidados assistenciais e para a proteção e segurança da população do Corvo, tendo já sido transferidos serviços administrativos e de aprovisionamento para o multiusos do Ecomuseu do Corvo. O governante realçou ainda o início de funções no dia 2 de janeiro de um psicólogo na mesma ilha, aumentando as ofertas de cuidados de saúde. O novo bispo de Angra, D. Armando Esteves Domingos, toma posse no próximo dia 15 de janeiro, numa cerimónia que contará com a participação de bispos e presbíteros do continente e da Diocese de Angra. Ao todo são esperados 17 bispos, entre eles D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e bispo da Diocese de Leiria Fátima. As celebrações começarão junto à Igreja da Misericórdia, com o cortejo a seguir pela Rua Direita e depois Rua da Sé, em direção à Sé Catedral. A partir daí decorrerá a celebração religiosa, segundo indica a nota da Igreja Açores. Recorde-se que D. Armando Esteves Domingos é o 40º bispo de Angra e foi nomeado pelo Papa Francisco a 4 de novembro. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia.
Estas foram as principais notícias da sua hora informativa nesta tarde de quarta-feira, dia 4 de janeiro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima quarta-feira e de uma boa semana. Continue também, se possível, na nossa companhia. Hora informativa.